Olá, amigos, bom dia. Eu novamente aqui para falar do Vasco. Que crise o Vasco está, hein? Muito ruim. Olha, ontem eu estava vendo, deixei fazer o vídeo hoje, segunda-feira, porque ontem eu estava. Não deu a fazer, então fazendo hoje, mas o Corinthians começou meio frio, o Vasco estava um pouquinho melhor. De repente, quando ele tomou conta do jogo, o Vasco foi deixando tomar conta, terminou o primeiro tempo, graças a Deus que acabou o primeiro tempo. Aí começou o segundo tempo. O segundo tempo o Vasco vai melhorar. Que melhora? O Vasco ficou a mesma porcaria. Olha, aquela defesa do Vasco com o João Vitor estava ruim. Sem ele está pior. Rapaz, mas a defesa do Vasco é uma mãe. E outra coisa, o Vasco com o Paulo Henrique é um. Sem o Paulo Henrique é outro. O Paulo Henrique há 2 jogos que não joga. O Vasco levou 2 derrotas. Não vai dizer que o Vasco perdeu por causa dele, não foi por causa dele, porque ele não jogou. Mas que ele faz uma grande falta, faz. Ele é praticamente meio time do Vasco, que ele é o melhor jogador que o Vasco tem. O restante é o resto. Do Vasco ali, que eu, assim, de minha preferência, que salva ali, é um pouco do goleiro, o lateral esquerdo, o Paulo Henrique e só. Aí o português, que não anda muito bem também, e o Ryan. O restante vai mandar todo mundo embora lá porque esse time do Nordeste, que é aquele time que nunca subiu, tipo, pessoal, aquele time da Paraíba que nunca subiu, vai chegar lá e para juntar com eles. Porque, olha, o time do Vasco é muito ruim. E cada jogo, compra jogador, bota no time e o time piora. Eu não sei o que tem no time do Vasco. Eu acho que dentro deve existir algum complô, sei lá, alguma panela, que geralmente todo time tem uma panelinha, né? Mas tem time que tem mais de uma. Eu acho que o Vasco tem várias. Não toca para fulano, se tocar, toca errado, só toca muito em cima, não sei o que mais, aquelas coisinhas assim. Então existe, eu tenho para mim, não tenho certeza, porque eu não estou lá no meio deles, mas eu tenho quase certeza que no time do Vasco tem várias panelas. E esse time que tem panela é uma coisa horrível. É uma coisa, o Vasco no passado teve uma época que tinha a panela do Edmundo, panela como é, do Ramon, panela do Juninho, panela de Romário, cada um tinha uma panela. Aí aquele Rodrigo zagueiro, quem dera que o Rodrigo fosse o zagueiro do Vasco agora. Aquele Rodrigo era muito bom de bola. Aí também, eu acho que do Rodrigo para cá, acho que o melhor foi o Rodrigo. Desses últimos zagueiros que o Vasco teve, o melhor foi Dedé e Rodrigo. Não tem ninguém mais igual. O resto, tudo gente troço ruim. E o Vasco só compra baranga, só baranga. O Vasco só pega o jogador que está encostado, que ninguém quer mais, pega emprestado. Eu sempre disse, jogador bom não se empresta. Você viu alguma vez o Flamengo emprestar Zico? O Vasco emprestar Roberto Dinamite, emprestar Romário, Edmundo, esses caras assim, Júnior, aquele Júnior que o pessoal chama de maestro. Você ouviu alguma vez ninguém emprestar Rivelino, Sócrates? Craque não se empresta. Quando chega a emprestar, porque está muito ruim. Quando empresta um craque, tipo Zico, Roberto, é porque ele está no final de carreira e não está dando mais no time que a torcida estava indo, aí vai empresta para o time para ele ganhar título por lá. Só isso, mais nada. Então o time do Vasco, sei lá, ele entra em campo. Não vamos jogar não, porque nós já estamos ganhando o jogo de 10-0. Vamos só rolar a bola. Aí fica dando para trás, entregando o jogo, entregando ouro. Então o time que vai jogar contra o Vasco já sabe que o Vasco pega a bola e não sabe atacar, então só sabe jogar a bola para trás. Aí eles marcam do meio de campo para frente e ficam massacrando a saída de bola. Aí o Vasco se perde, fica dando chute para um lado, chute para o outro, atrasando para o goleiro, passando a responsabilidade para o goleiro, né? Aí joga para trás. O zagueiro fica só jogando bola para o goleiro, é que ele não se garante. Aí, essa porcaria. Aí mandou o Léo Pelé embora porque era ruim. Todos ali que tem no Vasco é pior que o Léo Pelé. Léo Pelé é melhor do que eles. Léo Pelé não é bom, não. Mas é melhor que todos do Vasco ali. Não tem ninguém melhor do que ele. Aí mandou o cara embora. Aí, fazer o quê, né?
Então o Vasco perdeu de 3-2 para o Corinthians. No finalzinho ele fez aquele gol, né? Então o, o Vasco no final quase que empatou o jogo. Uma sorte danada. O Rayan botou uma bola na trave. Então o Vasco quase que empata o jogo no final. O Vasco botou 2 bolas na trave. Então quer dizer que é jogo. A gente não sabe nem quem que o Vasco vai vencer. Agora o próximo jogo agora é Botafogo. O Vasco perdeu para uma porcaria com a Juventude, que ontem, o Juventude ontem encarou o Botafogo de pau a pau, mas o Botafogo é mais time, né? O Botafogo deixou a Juventude cansar. Quando a Juventude cansou, ele partiu para cima e fez 3 gols. Eu vi o jogo todo. Então, aquele neném cansou, saiu. Eu vou fazer uma pergunta aqui no coisa. Vocês conhecem algum jogador de Juventude que não seja o neném? Acho que não. O salário de Felipe Coutinho paga o Juventude todinho na sobra dinheiro. Esse time do Mirassol está lá em cima. Você conhece algum jogador do Mirassol? Eu não conheço nenhum. O time do Vasco, o salário de Coutinho, dava para pagar 2 mensalidades do time do Mirassol. Ainda deve sobrar até dinheiro, porque ele ganha 1.700.000. O Mirassol não gasta nem 700 por mês por aqueles jogadores. Então, o que acontece? Aí paga 1.700.000 da Coutinho para ficar aquele toquinho no meio de campo. Toquinho para lá, toquinho para cá, toquinho para lá, toquinho para cá. Ele não é ruim de bola, não. Mas ele não... Sei lá, ele melhorou um pouco. Mas não tá bom ainda, não. E o Vasco, esse português, está caindo um pouco de produção. Aí ontem o Vasco estreou aquele colombiano novo. Eu não devo ver nada. O passe do gol foi dele. Ele que deu o passe pro gol. Então deu uma assistência. Tudo bem. Agora, eu ontem vendo o jogo do Botafogo, o Botafogo, ele quando se tivesse bem agora, nós vamos jogar. Aí partiu para cima e marcou 3 gols. O Vasco não tem essa iniciativa. O Vasco, ele entra em campo, todo jogo o Vasco leva um gol no início. Todo jogo. Aí eu não sei como é que levou contra o Santos, que o time do Santos é muito ruim. Mas naquele dia o Vasco não jogou bem, não. Quem jogou mal foi o Santos. Então o Santos jogou mal e o Vasco meteu 6-0. Aquilo foi uma vitória enganosa. Porque depois perdemos o Juventude 2-0, um time que é inferior ao do Santos, e perdeu agora para o Corinthians. O Corinthians é melhor que o Santos. A Vasco perdeu agora 3-2. Se o Vasco pelo menos empatasse, nós quebrava o galho. Mas, porque se hoje está certo, vai jogar Flamengo e Vitória. Eu sei que Vitória não vai vencer o Flamengo. Mas se o Vitória calhar de vencer o Flamengo, o Vitória passa o Vasco. O Vasco já vai para a zona de rebaixamento de novo, que o Vasco está ali, ó, na beiradinha. Então, começa a contar a zona a partir do 17º, o Vasco é 16º, que é 20, 19, 18, 20, 19, 18, 17. O Vasco é o 16. Então está ali, ó, qualquer vacilo cai dentro de novo. Então, esse time do Vasco tem que fazer. O técnico é vagabundo, não presta. Eu sou contra aquele técnico. Esse Vojvoda estava aí de graça aí para todo mundo aí, ó. Um técnico barato e bom, que levou o Fortaleza para a posição de veja título, etc. Aí pegou esse cara Diniz, que não vale nada. Aí botou lá. Diniz não tem formação nenhuma. Assim, não tem esquema, não tem nada. Ele bota o time em campo, é um bando de boi. Aí sai tudo correndo atrás da bola, dando bola. É tudo assim. Então fica todo mundo desorientado no campo. Eles não sabem o que fazer com a bola, não sabem dar toque, não sabem isso, segurar a bola, eles não sabem nada disso. Então, sei lá, eu sou vascaíno, eu não vou deixar esse vascaíno nunca. Mas eu queria ver o Vasco um pouquinho melhor, embora que não fosse campeão, mas que pelo menos chegasse lá em cima, né, para não ficar tão feio. Um time grande, de nome igual o Vasco, todo ano fica lá embaixo, fugindo de rebaixamento. E tem time bem inferior ao Vasco, então, inferior que eu digo assim, nível. Se você comparar o salário do Vasco com o salário do Mirassol, poxa, é uma covardia. Do Juventude é uma covardia, do Ceará é uma covardia. Está Ceará, Juventude, Mirassol, Juventude não, mas o Ceará e Mirassol está lá em cima. E o Vasco está lá embaixo.
Então, quer dizer, tem coisa errada. Eu acho que ali está, em relação à diretoria, técnico, tem alguma coisa ali que tem uma panela ali que não deixa cozinhar. Fica uma panelinha daqui, uma panelinha de cá, e eu não toco para fulano, fulano toca para mim, e aí vai, se tocar, só no desespero. E o jogo de ontem do Vasco, o Vasco errou passe de 1 metro. O cara, rapaz, com 1 metro de distância dele, errou passe, dava passe no pé do Corinthians. Eu acho aquilo horrível, como é que pode? Aí o Ryan, é um menino de 18 anos, está começando agora, já está cheio de problema, já quer encarar juiz, já quer fazer isso, já quer fazer aquilo, levou um cartão de graça ontem, se ele leva mais um, conforme continuou reclamando, ia ser expulso. Então, sei lá, o VAR tem que contratar um psicólogo bom para botar no time e conversar com o time, mostrar o caminho certo para eles, que eles estão tudo no caminho errado. Cai no chão, desmaia, passa mal à toa, aí vem aquela água milagrosa, passa e fica bom na hora. Então, poxa, então são coisas que a gente vê que dá nojo. Eu falo a verdade, eu vou ver o Vasco jogar quando ele perde jogando. Ah, perdeu jogando de 1-0, 2-1, tudo bem, perdeu jogando. Mas conforme ontem, contra o Corinthians fez do Vasco que quis, né? O Vasco conseguiu meter 2-0, 2 gols, para você ver que a defesa do Corinthians não é grande coisa. O time do Vasco fazer 2 gols no Corinthians não é grande coisa. Mas aí fazer o quê, né? É o Vasco. E o Vasco já tem aquele problema, que tem que jogar contra o adversário e contra o resto, né? Juiz, essa turma toda. Então, eu não sei como marcar um pênalti para o Vasco, que é difícil marcar pênalti para o Vasco, hein? É muito difícil. Mas fazer o quê, né? Então, amigos, aqui eu fazer um lembrete. Tem pessoas que às vezes chegam para mim e perguntam: Ah, eu quero se inscrever no seu canal, não sei como é que é. Eles botam aqui para mim. Então, é muito simples. Abaixo do vídeo, abaixo, está escrito assim: inscreva. Você clica em cima. Aparece um sininho do lado, você vai clicar em cima. Se ele ficar preto, você clica de novo. Isso aí eu passo informação para vocês e você enriquece o meu canal, tá bom? Então eu vou parar por aqui, fico com Deus, até o próximo jogo, tá bom? Tchau.